Segundo o IBGE, quase 1% da população brasileira tem algum tipo de deficiência intelectual. Deste total, menos da metade frequenta algum serviço de reabilitação em saúde. Essas são as informações mais recentes e foram divulgadas em 2015 em uma pesquisa do IBGE em parceria com o Ministério da Saúde. O processo de escolarização dessas pessoas é o nosso assunto de hoje. Está no ar o Educação. Minhas convidadas são a professora adjunta da Faculdade de Educação da UERJ, Cristina Mascaro, e a professora de Sala de Recursos Multifuncionais na Prefeitura de Rio das Ostras, Tatiana Machado. Muito bem-vindas ao programa. A gente sabe, a gente já vem conversando aqui no Educação há muito tempo sobre educação inclusiva, sobre processos inclusivos, e a gente sabe que a gente não pode caracterizar um aluno, rotular um aluno por um aspecto, por um diagnóstico que ele tenha na área de saúde. Então, eu já quero começar falando isso para quem não está acostumado a assistir o Educação e também já expondo isso aqui no nosso papo. Mas eu gostaria sim de saber quais são as, que até o pessoal em casa entender melhor, quais são as características, via de regra, que as pessoas com deficiência intelectual apresentam. Olá, eu queria agradecer a oportunidade de estar falando, né, sobre um grupo de estudantes, né, que a gente tem que desmistificar muitas questões, porque são alunos que são envolvidos por muito preconceitos, né? Então, pessoas com deficiência intelectual, as crianças, elas nascem, né, com déficit intelectual e, em consequência, elas vão ter um desenvolvimento atípico, né? Então, elas vão se desenvolver de uma maneira devagar, de uma maneira mais lenta, mas elas têm desenvolvimento, né? Então, crianças com deficiência intelectual, elas aprendem, só que elas necessitam, né, de métodos, de técnicas, né, especializados, né, para atender às suas necessidades, mas a gente não está falando de um grupo heterogêneo, então não existe assim, o aluno com deficiência intelectual, ele é assim, cada criança, ela vai trazer junto com o déficit intelectual, com as suas questões, a história familiar, né, e cada um desses componentes vai ser diferente. Então, não existe a receita de bolo para o processo de escolarização da pessoa com deficiência intelectual. A gente sabe que a gente tem que ter atenção, né, ao que ela tem de limitação, o que precisa se desenvolver, né? A Associação Americana de Deficiência Intelectual, ela diz que uma pessoa, ela é considerada, assim, o funcionamento dela é melhor ou pior de acordo com as oportunidades de suporte e apoio que ela tem para o seu funcionamento. E isso vai para dentro da escola também. Então, a pessoa com deficiência intelectual, ela tem um déficit que é verdadeiro, que a gente não pode negar, mas que a partir, né, de uma boa escolarização, de bons métodos, onde ela tem atenção às suas especificidades, ela consegue se desenvolver, ela consegue aprender. Então, é um grupo heterogêneo. Então, não há receita de bolo. É olhar para o indivíduo, né, e atender as suas especificidades, que também vai vir carregada da história pessoal, né? Existe até um mito, né, em relação às pessoas com deficiência intelectual, de que elas têm uma idade mental aquém, né? O aluno tem 12 anos, mas tem uma idade mental de 6 anos. Isso está caído por terra, porque hoje a gente trabalha, né, com a perspectiva social, o modelo social da educação inclusiva. Então, um aluno de 12 anos, ele não vai ter uma idade mental, ele vai ter os déficits em relação a algumas áreas, mas ele está aí na vida, na escola. Se ele tem 12 anos, ele é um jovem de 12 anos, ele não tem a idade mental, né? Então, é um dos mitos que a gente tem que quebrar, que é sobre essas questões e sobre o processo de ensino-aprendizagem, que eles são capazes, desde que nós eliminemos as barreiras que eles encontram lá na seara da escola, para que eles possam se desenvolver. Como todos nós, né, nós sabemos buscar os nossos suportes, nas nossas dificuldades. O aluno com deficiência intelectual é aquele que depende do nosso olhar, né? A gente tem, enquanto docente, a gente tem que olhar o que esse sujeito precisa para que ele possa avançar na escola. E a gente tem visto aí alguns estudos, alguns jovens que têm chegado à faculdade com deficiência intelectual, a gente analisa o itinerário formativo e a gente percebe que ele recebeu todo o suporte e apoio necessário, né? Não adianta a gente colocar uma criança na escola para dizer que faz a inclusão se a gente não atende a especificidade. Exato, Então, só para ela estar ali, né? É a famosa integração, né? Você integra, ou seja, você coloca ali
mas não está Você vai dizer que ela não participando. aprende porque ela tem deficiência intelectual, mas, na verdade, se ela não aprendeu, é porque nós não tivemos esse olhar em relação às necessidades daquele sujeito para que ele possa se desenvolver. E como a Cris falou, né, esse mito de que pessoas com deficiência intelectual, normalmente elas apresentam uma idade cronológica aquém da idade que elas apresentam, realmente esse mito está caindo por terra. E eu acho que também isso é recorrente das pesquisas e do olhar que está sendo voltado para essa pessoa com deficiência intelectual hoje em dia. Né? Porque a deficiência intelectual é um atraso no neurodesenvolvimento que inclui um déficit cognitivo, ligado a esse funcionamento intelectual, e um déficit adaptativo. Então, quer dizer que o indivíduo com deficiência intelectual, ele vai apresentar um atraso nas atividades que envolvem raciocínio lógico, resolução de problemas, que necessitem de algum tipo de planejamento prévio, que exijam tomadas de decisões, que apresentem um pensamento um pouco mais abstrato, conteúdos acadêmicos, né? E tudo isso vai impactar também no desenvolvimento adaptativo desse sujeito ao ambiente em que ele vive, né? Como atividades da vida diária, na comunicação, na participação social, no funcionamento escolar ou laboral. E aí, muitas vezes, essas atividades que o indivíduo apresenta, tanto na parte intelectual quanto na parte adaptativa ao ambiente, fez durante muitos anos que as pessoas os considerassem realmente aquém as possibilidades deles. Mas, na verdade, como a professora Cristina falou, se a gente ofertar o apoio necessário, se a gente ofertar umas condições adequadas para o ambiente, independente das limitações dos atrasos que esses indivíduos apresentem, eles vão conseguir se desenvolver dentro da sua potencialidade, dentro do tempo de cada sujeito. Perfeito. E aí eu queria falar um pouquinho sobre essas demandas, né? As demandas da escola contemporânea em relação aos estudantes com deficiência intelectual. Mas antes disso, eu queria pontuar uma coisa que é super importante, porque a gente começou falando, o diagnóstico não é essencial para a escola. Ele é importante para o tratamento, né, dos estudantes que necessitam, mas ele não é essencial para a escola, porque é o que vocês falaram, né? É a questão de adaptação de métodos. Outras crianças que também não têm deficiência têm dificuldades em algumas áreas, em algumas disciplinas. Enfim, então cada um é uma pessoa diferente da outra, então a gente tem que trabalhar essas diferenças e ver como chegar em cada um desses sujeitos. Mas em termos de escola contemporânea, quais são as demandas que a gente tem para esse público? A chave, né, está na formação inicial e continuada dos docentes que vão estar com essas crianças na escola, depois vai estar na educação infantil, depois vai estar no ensino fundamental, ensino médio. Então, eu acho que tem que ter uma formação mais específica para a gente poder entender que hoje a gente, quando fala de escola, né, escola contemporânea, é aquela escola que tem que abarcar a diversidade, né? Se a gente olhar para séculos atrás, os bebês nasciam, não se mexiam, né? Hoje a gente quer que as crianças funcionem do mesmo jeito que no século passado numa escola. Então, quando a gente fala dessa demanda da prática diferenciada, quando a gente vai pensar em ensinar determinado conteúdo para um aluno com deficiência intelectual, às vezes na matemática ou na alfabetização, você vai olhar o planejamento que você faz, a aula que você prepara, ela é boa para toda a turma, né? Então, às vezes, só quando você para olhar, para atender a especificidade de um sujeito, você mostra que aquela aula, na verdade, ela pode ser assim para todos. Então, eu acho que a formação continuada, né, é a chave, os professores se prepararem para o seu planejamento, né? Que o planejamento hoje não dá para ser uma lista, né? Do que se vai trabalhar, mas você tem que ter estratégias, você tem que pensar nos recursos, né? Tem que ser atrativo, né? Então, quando você vai ensinar algo para essas crianças ou para as outras crianças que acho que não têm deficiência, apesar de às vezes ter práticas arcaicas, ela aprende, né? Ela dá um jeito, ela consegue, se ela não compreendeu a dividir, vai ter uma explicadora, mas a criança com deficiência intelectual, ela se retrai, né? Então, eu acho que essa formação continuada, ela tem que ser voltada para práticas dinâmicas, né, para pensar no contexto da diversidade. Se eu sou professora de matemática, de português, eu tenho que estar sempre pensando, e o meu aluno que aprende um pouco mais devagar, e o meu aluno que precisa de um recurso mais imagético, de uma questão concreta, formar professores que pensem em planejar aulas dentro do contexto da diversidade, né? Ver quem está dentro da sala de aula,
quais são as necessidades e os suportes, né? Não jogar isso para, é da educação especial. A educação especial é uma área de suporte muito importante, a gente tá, né? Eu sou professora da área de educação especial, mas a gente está pensando nos processos que a gente possa favorecer que o professor do ensino comum ensine aquele aluno com deficiência intelectual. Exatamente, que aquele aluno não seja... É uma só. Que aquele aluno não seja do professor de educação especial. O aluno é da escola. O professor de educação especial está ali como um facilitador também, como um suplemento, como um complemento, como a gente puder falar, mas enfim, algo que vai somar, que não vai se encerrar em si mesmo. Seria isso. Isso, e também o que não pode acontecer é o professor falar que ele não trabalha com esse aluno porque ele não tem preparo, porque ele não recebeu esse tipo de formação quando ele estudou, então, pelo fato dele não ser preparado, ele não sabe o que fazer, e aí não apresenta nenhum tipo de proposta diferenciada para os alunos com deficiência na sala de aula. Esse tipo de discurso ele não é mais aceitável, né? Na verdade, se a gente for parar para pensar, ninguém se preparou para trabalhar com a diversidade, mas a diversidade está dentro da sala de aula. E eu, como professor, eu escolho dar aula para pessoas. E não apenas para as pessoas que aprendem. Né? Quem é professor de pessoa no geral. Mas o que acontece muitas vezes é que o professor ele dá aula pensando naquele público que vai conseguir, que vai saber aprender e que vai conseguir aprender exatamente do jeitinho que ele ensinou. É esse tipo de pensamento que a gente precisa, aos poucos, ir quebrando dentro da área docente. Quem é professor de pessoas, e as pessoas elas são inúmeras, existe um número muito grande de variabilidade de alunos dentro da sala de aula, e eu, como professor, sou responsável por conseguir atender a toda essa demanda. Eu tenho formação adequada para isso? Na maioria das vezes, não. Mas esse discurso de que eu não vou fazer porque eu não tenho formação, não tenho preparo, isso não é aceitável, porque eu sou professora de pessoas, não apenas de pessoas que conseguem aprender. Perfeito, perfeito. E pessoas, como você falou, pessoas são diferentes, pessoas têm problemas, pessoas têm questões, né, não é nada controlável. Então, assim, você gosta de dar aula, você quer dar aula ou você não quer. Claro que a gente sabe que tem a questão do tempo, né, de professores que têm que trabalhar em várias escolas, e aí eu quero entrar na questão do planejamento individualizado, que eu sei que Cristina defende, Tatiana acredito que também defenda. E aí, como é que fica isso? Porque a gente fala, tá, o professor tem esse compromisso, mas como é que é possível viabilizar isso, colocar isso na vida do professor, que já é uma vida muito louca, Cristina? A chave para uma boa aula, né, sempre, né, independente de onde eu esteja dando aula, eu já trabalhei com educação infantil, né, com crianças de 1ª, 5ª série, hoje trabalho com o curso de pedagogia, e eu sempre digo, né, eu tenho lá sempre o meu planejamento. Se eu não tiver um caminho, né, então, esse planejamento, né, o planejamento personalizado para um aluno, ele é um trabalho colaborativo da escola. Então, a gente ajuda, como a gente pode ajudar o professor, né? Então, essa escola tem que ajudar a conhecer esse aluno, né? Passar por processos de entrevista, conhecer a família, proporcionar que o professor tenha acesso a essas informações. E esse professor, quando eu falo que a chave é o planejamento, quando ele sabe qual é a aula que ele vai dar naquele dia, se ele conhece aquele aluno, ele consegue personalizar a prática para esse aluno. Então, não é nada assim a mais. É um atendimento à necessidade específica. Assim como se eu fosse dar uma aula para uma criança cega e tivesse uma pintura para não borrar um limite, logo a gente olha e fala assim, a criança cega não vai pintar sem limite se eu não colocar uma barreira, um barbante, porque ela não vai conseguir ver a tinta, né, do limite. É a mesma coisa quando a gente tem um aluno com deficiência intelectual. Eu vou conhecer aquele aluno, eu vou pensar naquilo que eu tenho que ensinar naquele dia na minha aula. Eu falo assim, olha, o João, o Pedro, a Maria tem essas questões. Então, para eles, eu vou, de repente, ter que trazer uma imagem desse conteúdo, eu vou ter que trazer uma forma desse conteúdo, eu vou trazer um conteúdo já impresso para que ele possa acompanhar. Então, a chave é encaixar a personalização do processo de ensino no seu plano de aula para a sua turma, né? Então, a gente ter garantido para o professor esse momento de planejamento, realmente, e para aplicar. E que possa haver essa aproximação, né? Porque é interessante isso que vocês estão falando, que é conhecer o aluno. Quando a gente conhece uma pessoa,
seja ela no trabalho, em casa, a gente sabe como abordar um assunto com ela, né? Ah, quero conversar sobre isso a respeito com fulano ou com fulano. A gente sabe como abordar, como chegar. Para uma você vai chegar mais devagar, para outra você vai chegar mais rápido. Para uma você vai logo de cara falar o que é importante, porque ela gosta de objetividade. Para outra você já vai contar uma historinha, porque ela precisa ser envolvida por aquilo para poder compreender. Então, assim, o que vocês estão falando também, e o que a gente fala sempre aqui na educação, é se você não se envolver, não rola. Então, assim, conhecer esse aluno, se aproximar desse aluno, pelo que vocês estão trazendo, torna esse processo muito mais fácil. Porque daí, mesmo com a correria, com o dia a dia, você já tem os seus recursos como professor, coisas que você também possa criar baseado nessa identidade que você tem a respeito dele. É isso que acontece também na sala de recursos multifuncionais, Tatiana? Sim, né? Porque as salas de recursos multifuncionais, elas são espaços criados pelo governo federal desde 2008. Esses espaços, eles, né, têm diferentes tipos de recursos materiais e imobiliários para atender a demanda dos alunos com deficiência matriculados nas escolas de ensino comum. Dentro das salas de recursos é onde acontece o atendimento educacional especializado. E esse é um atendimento que o professor faz com base nas necessidades do aluno para complementar ou suplementar a educação. E aí, com base naquele atendimento individualizado que o professor de sala de recursos faz ali dentro daquele espaço, uma das tarefas do professor de sala de recursos é também orientar ao professor regente a como lidar com essas questões que o professor de sala de recursos conseguiu perceber nesse atendimento individualizado com o aluno. Então, para que o processo de inclusão consiga acontecer, o atendimento educacional especializado ele não pode ficar centrado só na figura do professor da sala de recursos, naquele espaço fechado. É preciso que o plano que o professor de sala de recursos trace para esse aluno, com base nas necessidades dele, é preciso que esse plano ele saia dali daquele espaço e consiga ser colocado em prática também em toda a escola. Não é só nem na sala de aula, é em toda a escola, porque eu, como professora de sala de recursos, já atendi alunos com dificuldades complexas de comunicação, em que eu utilizava a comunicação alternativa para que eles conseguissem ter uma comunicação mais facilitada, né? Algumas pessoas com deficiência intelectual, ela tem essa dificuldade na comunicação, então são crianças que até falam, mas tem aquela fala confusa, pouco compreensível, que às vezes mistura as ideias, e a comunicação alternativa é um recurso que vai facilitar a comunicação desses alunos. E não adianta ele usar a comunicação alternativa apenas comigo dentro da minha sala de recursos isolada. É necessário que esse recurso ele seja colocado em prática também na sala de aula e em todos os outros espaços. Então, na hora do almoço, para que esse aluno consiga pedir a sua merenda no refeitório, por que não utilizar a comunicação alternativa também nesses outros espaços? Na aula de educação física, na hora que chegar, para dar bom dia, para dar boa tarde, para dar tchau para o porteiro, né? Ou seja, tudo que acontece dentro da sala de recursos, é muito comum a gente ver que, na maioria das realidades, fica centrado e fechado na sala de recursos. Isso não vai facilitar o processo de inclusão desse aluno. Vira uma ilha. É preciso que tudo que aconteça ali dentro consiga ser colocado em prática em todos os outros espaços da escola, porque, como você mesmo falou, esse aluno é aluno da escola, não é aluno do profissional A ou B, ele é aluno da escola como um todo. Então, toda escola precisa oferecer esse suporte, oferecer esses recursos para que o aluno consiga vivenciar a educação da mesma forma que todos os outros. Isso é importante dizer que, assim, sala de recursos não substitui sala de aula. Sala de recursos é um complemento, não é isso? Então, assim, não é, ele não vai para a aula, mas vai para a sala de recursos. Não é isso. Tanto é que ocorre no contraturno, né? Que a gente chama de contraturno, ou seja, no turno diferente da turma dele. Então, se a turma dele estuda de manhã, a sala de recursos vai ser de tarde. É assim, Tatiana? Tô certa? Isso, é exatamente assim, porque realmente não substitui, né? Ele é complementar ou suplementar à educação, né? Tanto que, para estar matriculado na sala de recursos, é exigência que, antes de tudo, ele esteja matriculado em uma turma de ensino comum. Então, o aluno ele não se matricula na sala de recursos apenas. Ele é matriculado na escola, e aí, por ser público-alvo da educação especial, ele tem o direito à dupla matrícula, que aí é a matrícula na sala de aula de ensino comum e também na sala de recursos, mas não existe essa possibilidade dele estar matriculado, dele frequentar apenas a sala de recursos multifuncionais. Ele tem que frequentar
o ensino comum, né, junto com todos os outros alunos da sala, e no contraturno ele frequentar o AEE dentro da sala de recursos, é assim Que é mesmo. atendimento Educacional educacional especializado. especializado. Eu queria que vocês dessem dicas, porque às vezes o professor fica, às vezes não, muitas vezes o professor fica desesperado, eu sei disso porque eu sou professora também, então a gente fica, né? Porque dá aquela angústia. De saber, por exemplo, dicas de vocês para que o professor possa ter uma visão mais calibrada, mais apurada, porque muitas vezes pode-se pensar, esse aluno está assim, isso não é uma dificuldade, ele é preguiçoso, tem algum problema que está acontecendo em casa, os pais estão brigando, a mãe está sem, enfim, é a chefe de família e está sem dinheiro, ou não sei, alguma coisa na comunidade, a comunidade está violenta. Como é que a gente pode ir depurando isso? Porque às vezes também acontece tudo ao mesmo tempo. O aluno tem esse problema dessa deficiência, mas ele também está com problema em casa, também tem problema na comunidade. Quer dizer, qual a dica que vocês dariam para o professor assim? Porque não é a questão aqui da minha pergunta, não é o diagnóstico, não. Mas como você vai abordar? A tua abordagem, as abordagens são diferentes, né, de acordo com os contextos. Então, os contextos têm a sua importância. Eles não são marcantes e fundamentais, mas os contextos têm a sua importância. Que dicas vocês dariam? Eu acho que, no caso, enquanto professora de ensino comum, né, uma boa dica é estabelecer parceria, né, com alguém da educação especial, né? Você ter um contato em que você possa estar trocando, você ter uma referência, né? Por exemplo, algum especialista na área de deficiência intelectual, que você possa estar trocando, que você possa estar contando o dia a dia, os seus desafios com esse aluno que está se apresentando e você não está tendo uma boa prática. Eu chamo que a gente só faz inclusão com rede de apoio, né? Então, a grande questão é você criar uma rede de apoio para fazer o seu trabalho. Então, você sozinho, o professor sozinho, ele não consegue realmente ter um bom êxito em relação às questões relacionadas a dar conta do processo de ensino-aprendizagem, dar conta dessas questões socioemocionais. Então, eu acho que a rede de apoio, né, com o especialista da educação especial, e o diálogo também constante com a família, buscar ter uma forma de estar sempre dialogando para a gente saber o que está acontecendo, né? Eu já tive problemas com a aluna, assim, que a aluna, de repente, né, com déficit intelectual, mas, de repente, ela travou, ela não me dava mais resposta nenhuma. E aí eu fui descobrir que os pais estavam passando por um processo de divórcio que ela nem conseguia falar o que estava acontecendo, né? Então, a gente tem que ter esse diálogo. Diálogo é a chave, diálogo e rede de apoio. Nunca ficar sozinho, a gente sempre está buscando ajuda, né? Principalmente se você tiver um especialista para contar. Maravilha. E é tão importante isso que você falou, Cristina, porque nós, professores, a gente entra em sala, como é a gente que está em sala e estão os alunos, a gente sente meio que assim, eu estou sozinha aqui, né? Eu tenho que dar conta dessa turma, eu tenho que dar conta do desenvolvimento dela, enfim, dela em todos os aspectos aqui nesse ambiente. E é interessante isso, e aí a gente já falou, mas agora vou usar a expressão e a gente vai se aprofundar um pouquinho no ensino colaborativo, que é disso que a gente está falando o tempo inteiro. O aluno é da escola. Eu queria que vocês falassem um pouquinho mais como isso pode ocorrer na prática, porque muitas vezes para os professores, isso é lindo, é uma filosofia linda, mas aqui isso não vai acontecer porque na prática não funciona. Então, vocês como professores, eu queria ouvir a palavra de vocês em relação a isso. Na prática, como seria esse ensino colaborativo? Principalmente ele se baseia, depois a Tati pode falar um pouquinho dessa experiência em relação ao que acontece lá na rede, mas o princípio dele, né, do ensino colaborativo é que em uma turma, né, o princípio próprio, que a gente chama até da bidocência, é que uma turma tenha, né, um professor do ensino comum e um professor especialista, e que juntos eles pensem nas estratégias de ensino para a turma como um todo, né? Isso é o sonho, mas não é a realidade que a gente consegue. Nós não conseguimos hoje dispor de estar com 2 profissionais do mesmo espaço, né? A gente tem algumas experiências de momentos, né, de aproveitar a carga horária de professores de educação especial que possam estar indo 2, 3 vezes por semana, né, na sala de aula e também pensando nas questões de planejamento junto com esse professor. Então, a gente está dividindo juntos as demandas. O professor tem o que ele tem que ensinar para a turma e ele pega as dicas com o professor especialista. Então, juntos eles planejam as práticas e eles vão estar se encontrando e trocando sobre essa demanda. O sonho é que eles pudessem ficar lá, né, o turno todo, porque as pesquisas têm mostrado que, apesar do atendimento educacional especializado na sala de recursos ser importante, ele tem se mostrado muito pouco efetivo, principalmente nos alunos com deficiência intelectual,
porque são 4 horas na sala de aula, então é ali que está o mote do ensino, da aprendizagem, do conteúdo, é ali que o aluno e o docente que está lidando com ele precisa do suporte. Então, às vezes, é mais efetivo que esse professor de sala de recurso, ele saia da sala de recurso e passe alguns momentos na turma de ensino comum onde tem aquele aluno, né? Então, a gente tem que fazer os desenhos, né? De acordo com a demanda, tentar somar os esforços, né? Do professor que tem que ensinar o conteúdo e do professor que vai estar entendendo em relação às adaptações, às flexibilizações, à adaptação de material. Então, é somar esforços. O professor de ensino comum saber que ele precisa de um suporte do especialista, e o especialista saber que a principal função dele não é mais hoje, na perspectiva da inclusão, não é mais esse atendimento direto ali no espaço da sala de recurso. Alguns casos específicos são necessários, alguns alunos com comprometimentos muito importantes, mas a grande maioria, como eu falei, os alunos com deficiência intelectual são heterogêneos, né? Então tem vários tipos de aluno. A grande maioria não precisa estar lá 2 horas naquele espaço com uma professora, mas ele precisa que o professor de ensino comum que está com ele na sala de aula se sinta seguro, né, em relação ao que ele está fazendo, né? Então, quando ele mostra um planejamento, então o ensino colaborativo ele pode se traduzir na presença física ou na troca via planejamento ou em pequenos turnos de ensino colaborativo propriamente dito. Aí acho que a Tati tem alguns exemplos bem bacanas lá de Rio das Ostras, né, para contar como eles fazem esses arranjos do ensino colaborativo. Não, maravilha ter a Tati aqui para falar disso. Agora, Tati, você tem 2 minutos, porque infelizmente a gente está já com o tempo estourando. Nossa, passa muito rápido. Muito, Conversa quando é muito. boa, passa rapidinho, né? Aqui em Rio das Ostras, como a professora Cristina falou, nossa realidade, infelizmente, ainda não é da realidade de ter um especialista dentro de todas as salas. Né? O que nós temos aqui é um único especialista para dar conta da demanda de toda a escola, que são os professores de sala de recursos lotados nas escolas municipais. Né? O que fazer, então? É tentar viabilizar momentos em que o professor de sala de recursos vai conseguir encontrar os professores da sala, os professores regentes da sala comum para essa troca de planejamento. E para isso, uma coisa é fundamental, né, que é a garantia do 1/3 em sala de aula que o professor tem, isso é garantia de lei, todo professor ele tem 1/3 para o atendimento direto aos alunos e o horário restante para planejamento e formação continuada. Se as prefeituras, se os municípios não garantirem esse percentual de 1/3 em sala de aula e o restante voltado para o planejamento, fica muito difícil que os profissionais, tanto os docentes da sala de ensino comum quanto os professores de sala de recursos, consigam se encontrar. Né? Então, hoje, o que a gente tenta fazer é viabilizar o encontro desses profissionais para que possa haver essa troca e orientação no planejamento. Porque muitas vezes o professor da sala de ensino comum ele se sente mesmo perdido. Muitos chegam sedentos, reconhecem o aluno, observam as individualidades do aluno, sabem, né, quais são as questões que o aluno apresenta, mas muitas vezes eles ficam perdidos em relação a qual é o melhor recurso a utilizar, qual é a melhor técnica, qual é o melhor meio de se chegar nesse aluno. Então, a troca no planejamento é fundamental para que esse professor consiga fortalecer as práticas de ensino dele dentro da sala de aula. A gente sempre fala aqui no Educação que tudo que envolve educação tem que estar todo mundo junto no mesmo barco e trocando informações. Professoras, muitíssimo obrigada pela participação no programa, parabéns pelo trabalho e voltem sempre para a gente conversar sobre esse assunto e outros. O nosso programa fica por aqui, mas na segunda-feira que vem tem muito mais às 9 horas da noite. Educação, se você não se envolver, já sabe, né? Não rola. Momentos de paz e até lá.